bem-vindo ao canal. Hoje eu vou contar uma história que o Oliver Stone omitiu no filme que dirigiu Alexandre no ano de 2004. Essa história nos revela como uma profecia pode salvar as pessoas e pode salvar um povo. Portanto, é uma história que interessa muito não só aos judeus e especialmente aos cristãos, aqueles que creem na Bíblia como uma palavra de Deus. Voltando um pouco na história, nós temos que no ano 605 Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Nabucodonosor foi um grande rei do Império Neobabilônico. Por 3 ocasiões, Nabucodonosor se dirigiu até a cidade de Jerusalém e na terceira vez houve a destruição do Templo de Salomão. Quando esse povo então estava ali em Babilônia como escravo, como cativos por 70 anos, eles aprenderam algumas lições estas inclusive que foram declaradas por Deus através dos seus profetas Daniel e Ezequiel. Teriam eles realmente aprendido essas lições? E por que eu pergunto isso? Porque nas invasões de Nabucodonosor, os judeus, o povo de Deus, o povo de Judá, rejeitou claramente as mensagens dos profetas anteriores. Rejeitou a mensagem de Isaías e especificamente rejeitou as mensagens do profeta Jeremias. O profeta Jeremias disse a eles que não deveriam se insurgir, que eles deveriam aceitar esse cativeiro babilônico, que isso foi uma providência de Deus. Porém, essa insurreição dos judeus contra os babilônios trouxe muita infelicidade e trouxe a morte de muitas pessoas, trouxe a morte do próprio rei. E assim, a pergunta que se coloca é: teria o povo aprendido que as profecias são importantes para aqueles que temem a Deus? É interessante observarmos que a Bíblia fala muito em profecias. A Bíblia não só traz as profecias, mas ela diz da importância das profecias. Num determinado momento, e eu leio isso em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 20, o rei Josafá estava diante de uma difícil batalha. E ali está escrito o seguinte: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui é uma passagem clássica, bíblica, falando sobre a importância da crença, da aceitação dos profetas. Jesus, uma vez, diante do fato de que eles não aceitavam tais profetas, lamentou muito e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos. Jesus lamentou que eles não ouvissem os profetas. Nós vemos também uma outra passagem que é o apóstolo Paulo dando conselhos aos crentes da cidade de Tessalônica. E ali em 1 Tessalonicenses 5, versículo 20, ele diz laconicamente: não desprezeis as profecias. As profecias são importantes porque as pessoas que a recebem, elas têm uma noção do tempo, daquilo que está acontecendo e principalmente de como agir e reagir diante da situação. Enquanto o rei Josafá, que nós falamos há algum tempo, no início do vídeo aqui, ele teve uma atitude positiva e foi vitorioso na batalha, o povo de Deus não deveria entrar em batalha e nem reagir quando da invasão de Nabucodonosor do Império Neobabilônico em Jerusalém. E por quê? Deus diz claramente através do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Portanto, um dos aprendizados que o povo de Deus deveria ter seria a importância dos profetas. Eles abandonaram a idolatria naqueles 70 anos do cativeiro babilônico, porém não deram crédito como deveriam dar aos profetas. Passados 70 anos do cativeiro babilônico, nós temos que os medo-persas invadiram Babilônia, conquistaram o Império Neobabilônico. Foi Ciro, o grande imperador conhecido na história, que fez esta conquista. Mas passaram-se os anos e agora era a vez do Império Grego fazer a sua conquista. Alexandre o Grande, ainda um moço recém-saído talvez da adolescência, ele vai ter 3 vitórias espetaculares contra o grande império medo-persa, o império de Dario Codormano. Essa sucessão de impérios não era estranha para o povo de Deus. E por que o povo de Deus não estranhava essa sucessão? Neobabilônicos, o Império Medo-Persa, posteriormente o Império Grego e mais à frente, inclusive, o Império Romano. É porque Daniel, o profeta que conviveu com eles ali em Babilônia, ele traz para o seu povo 2 grandes visões, revelações. A primeira foi um sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor sonhou e viu uma grande estátua. Essa estátua era de metal, a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o colo de bronze e as pernas de ferro. Os pés eram de ferro e barro. E veio uma pedra, bateu na estátua e esmiuçou essa estátua. A interpretação da profecia foi dada por Daniel. O fato é que Nabucodonosor nem do sonho lembrava. Numa situação dramática, Daniel é chamado perante o rei e Deus lhe havia revelado não só o sonho do rei, que é esse que eu acabo de contar, mas também a interpretação. E Daniel disse, olha, é uma sucessão de impérios. O primeiro império, o rei Nabucodonosor, é o seu, você é a cabeça de ouro, mas depois de você virão outros. Anos depois, o mesmo profeta Daniel teve uma visão com 4 animais. O primeiro animal era um leão com asas. O segundo animal era um urso, com um problema de um lado, ele era inclinado para o lado e 3 costelas na boca. O terceiro animal era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E o quarto animal, Daniel não soube descrevê-lo, dizendo apenas que era um animal terrível e espantoso. O cumprimento destas profecias de Daniel se dá justamente tomando por base que o primeiro império, seja a cabeça de ouro da estátua, seja o leão alado, era Babilônia, os demais naturalmente foram os impérios medo-persas, o Império Grego e posteriormente o Império Romano. É muito interessante esse estudo que pode ser feito. Pois bem, no capítulo 8 de Daniel, ele teve uma visão onde ele viu um bode e um carneiro. E o bode avançou sobre o carneiro e matou o carneiro. Ali mesmo, muito embora não tenha ficado claro nas profecias anteriores, aquela do sonho de Nabucodonosor e das visões de Daniel com os 4 animais, no capítulo 8 há já a interpretação da profecia. E nós vamos ver isso porque esta profecia do capítulo 8 de Daniel salvou o povo judeu de um massacre. Estamos ainda no 4º século antes de Cristo. Surge na Macedônia um moço que sucedeu seu pai no trono, e esse Alexandre, conhecido na história como Alexandre o Grande, envolveu todos os gregos num só império.
O exército de Alexandre era muito inferior ao exército de Dario Codormano dos Medo-Persas. No entanto, inexplicavelmente, mas hoje veremos a explicação, Alexandre se aventurou com muita coragem e venceu os Medo-Persas em 3 grandes batalhas e levou seu império até onde hoje é a Índia. As conquistas de Alexandre o Grande foram imensas. Mas por que tanta coragem de Alexandre o Grande? Esse é o motivo deste vídeo que estou gravando hoje. Após vencer as batalhas de Grânico e de Ipsos, ele desce para a Síria e para a Palestina, onde hoje é a Palestina. E o que é que vai acontecer ali? E aí é a cristalização da certeza de Alexandre de que ele iria vencer o Império Medo-Persa. Antes de chegar a Jerusalém, Alexandre teve uma dura batalha para a conquista de Tiro. Essa batalha, a resistência daquele povo, gerou em Alexandre um estado emocional que, segundo a história, ele estava realmente furioso com todos aqueles que resistissem às suas tentativas, aos seus ataques. Mas agora ele estaria diante de uma outra cidade, Jerusalém. Qual seria a reação de Jerusalém? Seria aquela que eles tiveram em relação ao Império Neobabilônico? Seria a resistência que eles fizeram contra o rei Nabucodonosor e que, por consequência, houve um verdadeiro massacre e 70 anos de cativeiro? Ao terminar a conquista de Tiro, Alexandre desce para Jerusalém. Para a surpresa de Alexandre, ele não foi recebido com nenhuma resistência. Os sacerdotes e o sumo sacerdote saíram da cidade ao encontro das tropas do grande rei Alexandre, do grande conquistador. Foram feita uma decoração na cidade com flores, e isso quem nos conta é o historiador judeu da época chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo, então, vai dizer toda a intrincada situação política que havia, a tendência do povo de Deus de continuar apoiando o imperador Dario Codormano do Império Medo-Persa, mas a mudança que houve ao aproximar-se da cidade Alexandre o Grande. Então, Flávio Josefo segue contando o seguinte, e eu vou ler aqui um pouco do que ele escreve no livro História dos Hebreus. Então, conta Flávio Josefo: os fenícios e os caldeus que estavam no exército de Alexandre não duvidaram de que, na cólera em que ele se achava contra os judeus, ele lhes permitiria saquear Jerusalém e daria um castigo exemplar ao grão sacrificador. Aqui a palavra grão sacrificador é a mesma que é atribuída ao sumo sacerdote, aquele que era o líder, a chefia, o maior de todos os sacerdotes. Mas aconteceu justamente o contrário, para a surpresa de todos. Qual era a expectativa? De que Alexandre, furioso como estava, já havia sofrido para a conquista de Tiro e agora sabia da tendência dos judeus de apoiarem o Império Medo-Persa de Dario Codormano. Então esses que estavam agregados a Alexandre, fenícios e caldeus, eles imaginaram que seria uma ótima oportunidade para um saque a Jerusalém, para uma mortandade de Jerusalém. Mas o historiador Flávio Josefo continua, mas aconteceu justamente o contrário, pois o soberano apenas viu aquela grande multidão de homens vestidos de branco, os sacrificadores, ou seja, os sacerdotes, grão sacrificador como está aqui, sumo sacerdote, e os sacrificadores, os sacerdotes. Ele viu então estes sacerdotes vestidos de branco, que era a roupa que um sacerdote usava.
os sacrificadores revestidos com seus paramentos de linho e o grão sacrificador com seu éfode de cor azul, adornado de ouro, sobre o qual estava escrito o nome de Deus. Essa era a roupa do sumo sacerdote. É assim que desde o tempo do deserto, quando eles saíram do Egito, o sumo sacerdote se vestia. Mas olha o que ocorre. Aproximou-se sozinho dele. Adorou aquele augusto nome e saudou o grão sacrificador, a qual ninguém ainda havia saudado. Que surpresa para os fenícios, para os caldeus, para os generais de Alexandre. E dentre eles havia Parmênio. Parmênio, que gozava de grande prestígio, perguntou-lhe como ele, que era adorado em todo o mundo, adorava o grão sacrificador dos judeus. Não é a ele, respondeu Alexandre, ao grão sacrificador. Não é a ele que eu adoro, mas é a Deus de quem ele é ministro. Pois quando, e aqui está o fato surpreendente, pois quando eu ainda estava na Macedônia, imaginava como poderia conquistar a Ásia, ele me apareceu em sonhos com esses mesmos hábitos e me exortou a nada temer. Disse-me que passasse corajosamente o estreito do Helesponto. Que coisa fantástica! Ele havia visto em sonhos aquele grão sacrificador, ou pelo menos alguém com aquelas vestes. Ele reconheceu que aquilo era um símbolo de um Deus, e ele adorou a esse Deus quando esteve de frente ao sumo sacerdote e aos sacerdotes de Jerusalém. Quando eu leio a minha Bíblia, no entanto, eu descubro que o sumo sacerdote representava o próprio Jesus Cristo. E mais, que Jesus Cristo, após sua morte e após haver ido para o céu, atua ali como um sumo sacerdote, intercedendo por todos nós e também julgando ou participando do juízo final. Ali em Hebreus, eu leio o seguinte. Hebreus 8 diz que aqui está o ponto essencial das coisas que temos dito. Nós temos um sumo sacerdote como aquele que lhes descrevemos. Esse sumo sacerdote está no céu, sentado à direita do trono de Deus. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo e no verdadeiro tabernáculo, o qual foi construído pelo Senhor e não pelos homens. É interessante, então, identificarmos a figura do sumo sacerdote com Jesus Cristo. E se fazemos isso, nós chegamos a uma conclusão de que Jesus Cristo apareceu em sonhos para Alexandre, aquele que haveria de conquistar o mundo todo, e, na verdade, construindo o maior de todos os impérios conhecidos até então. Mas prosseguindo a descrição que Flávio Joséfo faz, e concluindo que Jesus Cristo havia aparecido em sonhos para Alexandre e havia dado a ele a garantia de que ele seria vitorioso na conquista da Ásia, diz aqui o historiador, e garantiu-me que ele, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, estaria à frente de meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Eis porque, jamais tendo visto antes a ninguém vestido de trajes semelhantes aos com que ele me apareceu em sonho, não posso duvidar de que não tenha sido por ordem de Deus que empreendi esta guerra e assim vencerei Dario. Conta mais Flávio Joséfo que Alexandre, depois de ter assim respondido a Parmênio, abraçou o grão sacrificador e os outros sacrificadores. Caminhou depois no meio deles até Jerusalém, subiu ao templo, ofereceu sacrifícios a Deus, da maneira como o sacrificador lhe dissera devia fazer. O soberano pontífice, o sumo sacerdote, mostrou-lhe em seguida
o livro de Daniel, no qual estava escrito que um príncipe grego destruiria o império dos persas, e disse-lhe que não duvidava de que era ele de quem a profecia fazia menção. Que coisa espantosa e interessante. O povo de Deus estava escapando de um massacre, talvez de um novo cativeiro, porque reconheceu na profecia de Daniel, no capítulo 8, a figura do grande conquistador Alexandre, e por isso mesmo não resistiu a Alexandre. Mas a história prossegue. Alexandre ficou muito contente. No dia seguinte mandou reunir o povo e ordenou-lhe que dissesse que favores desejava receber dele. O grão sacrificador, ou sumo sacerdote, respondeu-lhe que eles lhe suplicavam permitir-lhes viver segundo suas leis e as leis de seus antepassados, e isentá-los no 7º ano do tributo que lhe pagariam durante os outros. Ele concedeu-lhe. Tendo-lhe, porém, eles pedido que os judeus que moravam em Babilônia e na Média gozassem dos mesmos favores, ele o prometeu com grande bondade e disse que se alguém desejasse servir em seus exércitos, ele o permitiria viver segundo sua religião e observar todos os seus costumes. Vários, então, alistaram-se. O que eu vejo? Que faltou no filme do Oliver Stone, Alexandre. Faltou mostrar esse fato. Faltou reconhecer que naquele exército pequeno, perto de Dario Codormano, havia alguns batalhões de judeus. Faltou dizer também que quem estava à frente do exército grego, do exército de Alexandre, era o próprio Jesus Cristo. Ao explicar a profecia para Alexandre, evidentemente esse fato histórico ficou narrado ali por Flávio Josefo, serviu para algumas ilustrações, mas a principal ilustração que eu gostaria de deixar com você nesse vídeo é que Jesus Cristo tem os seus profetas e as profecias estão contidas na palavra de Deus. E quando nós estudamos estas profecias, evidentemente nós estamos nos preparando para o futuro, para aquelas profecias que irão ocorrer no tempo em que estivermos vivendo. Você, e eu posso dizer isso, precisa conhecer estas profecias bíblicas. São interessantíssimas, são importantes, elas definem muitos dos nossos atos e da nossa vida. Eu tenho aqui para você alguns livros interessantes sobre profecias de Daniel e de Apocalipse. São as profecias apocalípticas. Isaac Newton, que foi o grande cientista, ele era apaixonado pelas profecias bíblicas. E ele escreve, então, esse livro, que tem edição em português, As Profecias do Apocalipse e o livro de Daniel. Também o Marvin Maxwell tem 2 livros, 2 comentários muito bons sobre as profecias de Daniel e do Apocalipse. Finalizando, então, eu te faço um convite. Crede em seus profetas e prosperareis. Não desprezeis as profecias, porque o Senhor não fará coisa alguma sem antes contar aos seus servos, os profetas, os segredos. Deus está preparando as pessoas para enfrentar qualquer situação. Tudo está contado na Bíblia. Os acontecimentos do futuro da humanidade está contado na Bíblia. É esse o convite que eu te faço. Não despreze as profecias. E continue com a gente no canal, onde nós temos publicado vídeos de interesse de profecias também. São fatos históricos, são personagens. E curte aí o vídeo. E se você gostou, compartilhe para que outras pessoas recebam esta mensagem. Finalmente, eu não poderia deixar de te pedir que você inscreva no canal para nos ajudar neste projeto. Um abraço e até o próximo.